Olá, hoje é dia 13 de maio de 2020, estamos aqui mais uma vez no canal da Igreja Batista Memorial em Rondonópolis, no YouTube, e agradecendo a todos que se inscreveram no canal. Isso ajudou a aumentar o número de inscritos e isso dá mais visibilidade para a comunicação da igreja através da internet. Hoje quero meditar sobre a passagem do crente pelo vale da sombra da morte. Outro dia já meditei sobre o Salmo 23, mas ontem, conversando em nossa reunião online do Conselho da Igreja, planejando a semana, eu percebi que ainda no Brasil, especialmente aqui em torno da pandemia, ou por causa da pandemia, percebe-se muito medo ainda. Eu quero trabalhar, trazer mais uma palavra de conforto, agregar aquilo que já falei no vídeo sobre compartilhar amor, fé e esperança. E hoje eu fui buscar em outros comentaristas, alguns prediletos meus, como Adam Clarke, Matheus Henry, algo que pudesse agregar. E tenho certeza que vai ajudar você e também compartilhar com alguém que precisa superar o medo num tempo como esse, um tempo de pandemia. Como é a passagem do crente pelo vale da sombra da morte? Então, relembrando aqui a experiência do salmista, no Salmo 23. E então ele diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E novamente vou destacar o versículo 4. Quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, tua vara e teu cajado me tranquilizam. É sobre isso que quero falar. O vale da sombra da morte. Podemos pensar o vale da sombra da morte do coronavírus. Muitas mídias, muitos meios de comunicação estão colocando um terror através da maneira como é comunicada a morte de milhares de brasileiros. Eu tenho escutado vários comentaristas, infectologistas que falam pró e contra, falam uma versão e outra. E é interessante que agora só morre de coronavírus. Nós sabemos que morrem pessoas de AVC, problema de câncer e outros problemas. Mas aqui, neste ano, as pessoas estão com horror do coronavírus. Então, podemos dizer que o vale da sombra da morte do coronavírus. O que fazer quando há sombras do coronavírus? O que pensar? Como agir nas sombras do coronavírus? Nas sombras do coronavírus, há muita escuridão para alguns. Medo, incertezas, pavor e muita luz para outros. Confiança, certeza, segurança. O que difere uns dos outros? Eu creio que a resposta está nesse salmo, mais uma vez. E em outras passagens bíblicas que vou mencionar aqui. O verso 4 está dizendo: quando eu tiver de andar pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Como é a passagem, então, do crente pelo vale da sombra da morte? A passagem do crente é a vereda do justo, como diz em Provérbios capítulo 4, versículo 17. A vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até a plena iluminação do dia, na linguagem da King James atualizada. Então, a vereda do justo é como a luz. O salmista fala: a luz amanhece para o justo. Então, eu me dirijo aos crentes. Eu creio que as pessoas que escutam o nosso canal são crentes. Os céticos, os ímpios, não ouvem a palavra de Deus. Certamente alguém liga este canal e ouve um pouquinho e vai sair. E não vai continuar ouvindo. Jesus chamou os crentes para ouvir.
ele disse, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Mateus capítulo 11, falando a respeito de como as pessoas tentam entrar no reino de Deus usando de violência, ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No capítulo 13 de Mateus, falando sobre o semeador e a semente, e aquela semente caiu entre espinhos, e cresceram aquelas sementes, mas os espinhos sufocaram, que quer dizer os cuidados do mundo, a sedução das riquezas. Ele fala no final da parábola, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Também no capítulo 13, quando Jesus fala sobre o fim do mundo e como os anjos irão colher para o reino eterno de seu Pai, aqueles que são os crentes, no final da parábola ele diz, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Porque ele acabou de dizer, olha, os ímpios, os não crentes, serão colhidos também pelos anjos e lançados na fornalha de fogo. Então, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Em Apocalipse também, capítulo 2 e capítulo 3, para cada igreja que Jesus enviou a carta, ele diz assim no final, para quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então eu me dirijo aos crentes. Os céticos não ouvem. Jesus diz que as suas ovelhas ouvem a sua voz. Quando Pilatos perguntou o que era a verdade, Jesus foi falar o que é a verdade e diz, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E por isso em João capítulo 10, versículo 27, Jesus falou, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço, e elas me seguem, e eu dou-lhes a vida eterna, e dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Essa é a passagem do crente, é de luz. Ele tem muita luz, porque Jesus é a luz da vida e ilumina o seu caminho. Agora, como é a passagem do cético? O cético é o descrente. Como que é a passagem do descrente pelo vale da sombra da morte? A vereda do ímpio é como a escuridão. Eles ouvem, eles não entendem a palavra, eles ignoram a palavra. É como Jeremias escreveu no capítulo 17. Como é enganoso e irremediavelmente perdido o coração humano. É enganoso, ele fala, é uma doença incurável. O ímpio tem essa doença. E ele não alcança cura, porque ele não quer a cura. Ele não quer ouvir a palavra da verdade, ele não quer ouvir Jesus. Por isso o salmista também diz no Salmo 10 que o infiel se gaba da sua própria ambição, ele insulta a Deus, ele é soberbo, ele diz, Deus não existe. Ou até imagina, no verso 11 mais adiante, que Deus se esqueceu, Deus nunca vai dar atenção ao que eu estou fazendo. E Jesus, quando esteve entre os homens, disse, tolo, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, o que tens entesourado, para quem ficará? Então, o caminho do ímpio, a vereda do ímpio, a passagem do ímpio é uma escuridão. O salmista também fala da sua maldade, porque aos seus olhos não tem sentido temer a Deus. Por isso ele fala, é arrogante. As suas palavras são maldosas, traiçoeiras, abandonou o bom senso, a justiça, a prática do bem, igual os fariseus nos dias de Jesus, Lucas 16, 14 e 15. Jesus falava da avareza dos fariseus. Eles eram tão religiosos, exteriormente eram perfeitos, mas eles ridicularizavam Jesus, eles zombavam de Jesus, porque Jesus sabia que eles eram avarentos. Assim, esse ímpio do Velho Testamento, do Salmo 36. Eles confiam em si mesmo, como diz lá no Salmo 49. Por isso, quando Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 5, ele falou aos cristãos, olha, evite a companhia deles, evite andar com os céticos, evite andar com os descrentes. Paulo lembra, olha, no passado vocês eram trevas, vocês estavam na escuridão, mas agora vocês são luz no Senhor. Então, entende? O caminho do cético, do descrente, é a escuridão.
É trevas, mas agora o crente anda na luz. Então, voltando um pouco mais a respeito da passagem do crente pelo vale da sombra da morte. A luz de Provérbios 4, a vereda do justo é como a luz da aurora. Quando o crente passa pelo vale da sombra da morte, as sombras, seja as sombras do coronavírus, que seja, o que vai diferenciar ele do cético é a fé, é a luz. O salmista está dizendo aqui no Salmo 23, versículo 4, como disse a Dan Clark, que ele vai sempre estar seguro, olha o Senhor meu pastor, e mesmo nos maiores perigos. Então, o crente vai confiar em seu pastor, no pastoreio do bom pastor, porque ele vai dizer assim, o Senhor está comigo. Então, aquele que tem Jesus como seu pastor, aquele que tem o Deus vivo como seu Senhor, ele não precisa temer mal algum. Ele tem a companhia do bom pastor. Então, não há o que temer. Ou como Mateus Henry, comentando este versículo 4 de Salmo 23, ele fala que quando nós temos o bom pastor que supre todas as necessidades, nós não tememos o mal, porque Deus nunca nos abandonará. Nós vamos andar no caminho da sua misericórdia todos os dias. Então, por isso, o crente nunca deixa de andar no caminho do seu dever, no caminho para com o seu Senhor. O crente, ele tem um olho, como diz Mateus Henry, tem um olho nas bênçãos da providência de Deus. Ele sabe que Deus vai suprir todas as condições e todas as necessidades. Ele tem experimentado a comunicação da graça de Deus, porque a sua fé viva lhe propicia receber as graças de Deus na sua vida. Então ele retorna a Deus em culto, em uma devoção fervorosa, dia a dia. A sua alma vai se enchendo cada dia de mais e mais alegria, alegria indizível. Muitas vezes não dá nem para transmitir isso e traduzir isso para o descrente. Aliás, o descrente nem vai entender isso. Então, assim como o Salmo 22, o salmo anterior do Salmo 23, apresentou Jesus morrendo pelas suas ovelhas, aqui o Salmo 23 apresenta Jesus, o bom pastor, cuidando com ternura da sua ovelha, cuidando do crente. Então, nós vemos aqui a coragem de um crente. E Mateus Henry fala que também temos a coragem de um crente moribundo, um crente diante da morte, do vale da morte. Mas como ele tem experimentado a bondade de Deus todos os seus dias, e mesmo que ele passou por 6 problemas, e quando ele passar pelos 7, ele não vai desconfiar do seu pastor. E aqui eu me lembro, um pouco de tempo antes da Vilma ser levada pelo Senhor, e eu falei, olha, mas Deus curou, Vilma, eu fui enumerando quantas coisas Deus curou e Deus livrou a Vilma. Eu tinha citado, acho que 5 ou 6 coisas. As últimas tinham sido o câncer do pescoço, tinha curado o câncer da coluna. Eu falei assim, ele pode curar mais uma. E Deus a levou, dizendo da 7ª coisa. Eu lendo Mateus Henry hoje, olha, mesmo que o crente esteja diante da situação de morte, mesmo que ele esteja no vale da morte, mas ele já experimentou 6 vezes os milagres, a bondade de Deus, ele não vai desconfiar do seu Senhor na 7ª. Ele não vai desconfiar do seu pastor, nem no último extremo, no último problema. Pelo contrário, ele vai confiar. Ele sabe que tudo que o Senhor fez até agora não foi por mérito seu. Não há mérito nenhum em mim. Não havia mérito nenhum em Vilma. Foi apenas o amor de Deus. E como diz o versículo 3 do Salmo 23, por amor do seu nome. Tudo que ele faz é por amor do seu nome, para você e para mim. E então, é o cumprimento da sua promessa, é o cumprimento da sua palavra, para a salvação do seu povo, para a glória do seu nome. Portanto, o bom pastor é minha torre forte, e ele vai me assegurar,
e Ele vai me guiar, e Ele vai alimentar a minha vida, alimentar a minha alma. Ele nunca me deixará. Mas mesmo diante da morte, e eu estive com a Vilma a última semana da vida dela lá no hospital em Cuiabá, e quando uma das médicas falou comigo, você sabe o que está acontecendo? Você tem um sentido do que realmente está acontecendo na realidade? Eu não estava acreditando que Deus iria levá-la naquela semana. Eu achei que Deus iria curar ainda e ela ia voltar para casa. Mas até a metade da semana eu acreditava no milagre. E depois eu comecei a ver que ela estava no estado terminal. Então, mesmo quando você está diante do vale da morte, diante do vale da sombra da morte, sabe uma coisa que nós vamos encontrar? A segurança da torre forte do Senhor. Então nós encontramos um perigo iminente. E embora que eu ande no vale da sombra da morte, diz o salmista, ainda que eu esteja em perigo de morte, no meio de perigos terríveis, a própria morte diante dos olhos, mesmo que eu esteja recebendo sentença da morte. Eu lembro quando a Vilma recebeu a sentença da morte, 11 anos antes, quase 11 anos antes. O médico leu a biópsia, falou assim, olha, um dia todos vamos morrer, e foi falando assim de uma forma trágica de morte. Ela disse, eu sei em quem tenho crido, estou certo e que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até aquele dia final. Então, mesmo que a gente receba a sentença da morte dentro de nós temos razões para considerar o amor, a torre forte do Senhor. E algumas pessoas hoje estão diante da sombra da morte do coronavírus. Nós estamos orando por alguns doentes, por muitos doentes, não é? E algumas pessoas têm idade para morrer, algumas pessoas estão no grupo de risco para a morte. Sabe uma coisa? Eu não vejo muitas igrejas preparando o crente para a morte. Mesmo aquelas pessoas que já estão avançadas em idade. Algumas igrejas preparam os anciãos, preparam as pessoas que têm grupo de risco. Sabe uma coisa que nós precisamos fazer? Temos preparo para a morte. Saber andar no vale da sombra da morte. Ter a expectativa da morte. É uma expectativa que todos sabem que isto vai acontecer, um dia mais cedo ou mais tarde. E esse versículo 4 é um preparo para isso. Então, o que nós temos aqui? De fato, quando é terrível a expectativa da morte, nós temos algumas coisas importantes que podem diminuir o terror da morte. Primeira coisa é lembrar que é apenas sombra da morte. Não há nenhum mal substancial na sombra da morte. A sombra de uma serpente, de uma cobra venenosa, não arde, não mata. A sombra de um vírus terrível como o coronavírus, todo mundo está debaixo da sombra do coronavírus. A sombra não mata. Então precisa lembrar, a primeira coisa, que é apenas sombra da morte. Segunda coisa, que diminui o terror, é lembrar que é o vale da sombra. O vale pode ser profundo, sim, escuro, muito sujo, mas é o vale. E lembrar que no vale há fruto também. A própria morte é frutífera, aos olhos do Salmo 116, versículo 15. Preciosa é a vista do Senhor a morte de seus santos. Essa é a tradução literal do hebraico. Algumas versões modernas tiraram essa preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Mas é realmente preciosa, porque é frutífera. Ela é apenas um passeio neste vale. A terceira coisa que ajuda a diminuir o terror é lembrar que é um passeio pelo vale. E o passeio pode ser agradável. O passeio pode ser gentil. Os ímpios, quando estão passando pelo vale da sombra da morte, eles estão sendo expulsos do mundo. Mas não só isso, eles estão sendo expulsos da presença de Deus. Nunca verão Deus. Nunca entrarão na glória de Deus. Mas o crente não. Ele está passando por este vale. É uma passagem. E o crente vai passar alegremente. Ele não passa em desespero. E ele estará se despedindo deste vale aqui, deste mundo, para entrar nas mansões preparadas por Jesus lá no céu.
A quarta coisa e última coisa que ajuda a diminuir o terror, segundo Matheus Henry, é que é uma caminhada através do vale. E a pessoa não se perde neste vale, mas ela vai chegar com segurança ao Monte Sião, como diz Hebreus 12, 22. Chegastes ao Monte Sião, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, aos muitos milhares de anjos, à universal Assembleia e Igreja dos primogênitos inscritos nos céus. É a chegada até Deus. E a chegada até Jesus, como diz o verso 24, o mediador da nova aliança. E como disse Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 2, que aí então a pessoa vai entrar para contemplar as coisas que os olhos não viram aqui, que os ouvidos não ouviram aqui, e que nunca penetrou no coração enquanto aqui, mas as coisas que Deus preparou para os que o amam. Então, é uma passagem. Então, esse perigo não amedronta as ovelhas de Jesus, não é um terror para as ovelhas de Jesus. Pelo contrário, o crente vai dizer, ainda que eu ande no vale da sombra da morte, ele vai dizer, não, eu não temerei. É o que está aqui no versículo 3. Ele está falando assim, olha, por amor do seu nome, o Senhor está me guiando pela vereda. E o verso 4 vai dizer, não temerei mal algum. Ele está confiante. Ele sabe que Jesus está guiando neste momento. Então, não há o que temer. Não há nada que o comova, porque o Filho de Deus estará encontrando, mesmo diante do mensageiro da morte, uma santa segurança, uma serenidade de espírito. Eu lembro, estive ao lado de pessoas um pouco antes de morrer, orando, levando elas a fazerem uma oração de confissão, entregando o coração a Jesus. E depois, quando a pessoa entrega o coração a Jesus, todo aquele pavor de morte que sentia desaparece. Eu lembro em Mirassol do Oeste, eu fui orar por um homem que estava moribundo. Ele tinha um câncer no rosto, um terço praticamente do seu rosto, nariz, boca, queixo, havia sido consumido pelo câncer. Quando entrei naquela casa, eu senti o cheiro de morte, o cheiro de câncer. Por causa dessas experiências com câncer, que orei por algumas pessoas, eu sei identificar quando é um cheiro de câncer. E então entrei naquela casa e senti o cheiro da morte, o cheiro de câncer. E as pessoas ficavam tudo lá no terreiro, ninguém ficava dentro da casa, os parentes, amigos. E quem me chamou para orar por aquela pessoa estava desesperada. Então eu entrei, fui até o quarto e eu falei com aquele homem, ele estava com o horror da morte. E eu evangelizei ele, levei ele até Jesus, até aos pés de Jesus, e ele entendeu que eu precisava entregar o coração a Jesus, e ele entregou o coração a Jesus. Eu pedi para ele orar, ele orou, ele fez a oração de entrega e de confissão a Jesus, e confissão a Jesus como Senhor, e creu que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e que Deus o enviou para ser o nosso Salvador através da cruz. Então, após a oração, aquele homem, mesmo com aquele semblante, mesmo parcialmente com toda a face comida pelo câncer, ele era um semblante de paz. É isso que acontece. Mesmo diante do aguilhão da morte, há uma santa segurança, uma serenidade de espírito. E então é como diz Paulo, ó morte, onde está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Então a confiança é suficiente. Para um filho de Deus não há nenhum mal a temer, porque ele sabe que a morte não pode separar do amor de Deus, não pode tocar a sua alma, toca o seu corpo, mas a sua alma não é tocada. Não há nada doloroso para um crente, porque ele tem a presença graciosa de Deus na sua vida. E mesmo no momento da morte, no momento de desmamar, de deixar esse mundo, será transportado como ovelha pelo vale até chegar à presença gloriosa de Jesus. Aquela imagem ali do pastor pegando a ovelha no precipício. Lá acima uma ave de rapina. A ovelha não teme a ave de rapina. Seriam os demônios, talvez, seriam os homens maus deste mundo, como os lobos devoradores, instrumentos do diabo para tentar apagar a chama da fé no coração do crente. O crente, na hora de passar pelo vale da morte,
ele está tranquilo, ele está dizendo, o Senhor está comigo. Isso é um consolo para o santo, isso é um consolo para o crente, porque Deus conhece o crente. E como diz Jesus, Jesus conhece os crentes. Ele diz assim, todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E ouve a minha voz e eu as conheço e elas me seguem, falando de suas ovelhas em João capítulo 10. Por isso, esse versículo 4 também fala da vara e o cajado que trazem tranquilidade, porque Jesus enfrenta a ave de rapina. Jesus enfrenta o lobo devorador, o Satanás e os seus demônios, e ele nos tranquiliza. E ele repreende o inimigo com a sua vara. E o evangelho é uma vara para repreender o inimigo, como diz Salmo 110. E o Senhor nos dá conforto suficiente mesmo para atravessar o vale da sombra da morte, porque Jesus é o nosso pastor e ele nos conduz até os braços eternos do Pai. Ah, meus amados irmãos, queridos ouvintes, internautas, devemos, como diz a palavra de Deus, brilhar neste mundo e ajudar as pessoas que estão em trevas e medo e pavor e terror da morte, ajudar essas pessoas a ter o encontro com Jesus. Porque o vale da sombra da morte do coronavírus está deixando muita gente em incerteza, em pavor e medo. E nós que temos a confiança, a esperança do Salvador, nós que temos a segurança, a certeza da salvação, estamos na luz, precisamos conduzir essas pessoas até aos pés de Jesus. Porque diz Provérbios 4:17 que a nossa vereda, a vereda do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais até ser dia perfeito. Vamos ajudar as pessoas a conhecer Jesus, o Salvador. Vamos ajudar essas pessoas a terem Jesus como seu pastor. Como igreja, que precisamos, como essa frase que tenho repetido, um mundo assustado precisa de uma igreja corajosa. Vamos ajudar esse mundo assustado. Vamos levar as pessoas até Jesus Cristo. Vamos ensiná-las como orar e entregar o coração a Jesus, para receber de Jesus a salvação, o perdão dos pecados, a mesma confiança, a mesma alegria, mesmo quando tiver que passar, atravessar pelo vale da sombra da morte e entrar nas moradas eternas preparadas por Jesus para todos aqueles que o amam. Que Deus abençoe você e abençoe a sua família, abençoe o povo de Deus aqui em Rondonópolis, em todas as cidades onde nós estamos alcançando através deste canal. Abençoe a sua vida, a sua família. E lembre-se sempre de dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Amém? Que Deus abençoe. Amém.